Olá, quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade ao estudo do Breve Catecismo de Westminster, estudaremos agora a questão 29. A questão 29 que nos diz o seguinte: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? A resposta: tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito. Algo importantíssimo de nós ressaltarmos antes de qualquer ponto nessa reflexão é pensarmos sobre quem é que adquire esta redenção, ou seja, de quem são os méritos por esta aquisição. Será que os méritos são nossos? Os méritos são do homem? De maneira nenhuma. A questão deixa claro aqui, quem adquire esta redenção da qual nós podemos fazer parte é o Senhor Jesus, é Cristo quem é o adquirente, ou seja, quem adquire esta redenção para nós. A resposta deixa isso muito clara e fala também sobre a maneira pela qual isso acontece, ou seja, nós nos tornamos participantes desta redenção pela eficaz aplicação dela a nós pelo Espírito Santo, ou seja, Cristo adquire e a gente só consegue, ou nós só nos tornamos participantes dela pela operação do Espírito, e não é qualquer operação, é uma operação eficaz. Ele aplica eficazmente a obra da redenção em nós. O Espírito Santo faz esse trabalho. Vamos ver alguns textos que vão nos ajudar com relação a algumas características desta grande redenção. O primeiro deles está lá no Evangelho de João. João capítulo 1, nós leremos dois versos, leremos o verso 12 e o verso 13. João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Alguns aspectos importantíssimos dessa grande obra, aqueles que recebem ao Senhor Jesus, e mostrando que os méritos são todos dele. A esses ele deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. É algo grandioso, é algo inimaginável para o homem, principalmente depois do que aconteceu lá em Gênesis 3. E aí ele continua dizendo um pouco mais sobre isso, e isso é muito importante para nós, aos que creem no seu nome, de novo direcionando, nos fazendo voltar aos olhos a quem nós devemos toda a honra e toda a glória, ao nosso Senhor Jesus, que é os que creem no nome dele. Esses sim recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja agora um caráter distintivo nesta obra. Nós estudamos, acabamos de ver aqui, que o Senhor Jesus possui todos os méritos, ele que adquire o Espírito Santo que aplica em nós. E vai falar um pouco mais: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Exclui qualquer condição meritória do homem nesse sentido de aquisição da redenção. Essas três coisas não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, ou seja, três coisas querem dizer a mesma coisa, né? Que nós não temos nenhum mérito nesta obra. E ele termina dizendo: mas de Deus, adquirida por Cristo, aplicada a nós pelo Santo Espírito, pela vontade de Deus. Vamos ver um pouco mais sobre esse caráter distintivo desta grande obra da redenção. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 3. Texto um pouco mais à frente, João, Evangelho de João, capítulo 3. Leremos de novo dois versículos, o verso 5 e o verso 6. João 3, versos 5 e 6, sobre o caráter distintivo, sobre a distinção claramente feita aqui. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E olha só a distinção da qual eu estava fazendo ênfase aqui. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, ele coloca esses dois polos que são antagônicos, carne e Espírito, assim como o primeiro texto que nós lemos ali, né, que não nascemos, ou aqueles que recebem a redenção não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem. Aqui ele coloca isso também. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que nos é necessário, como diz o texto aqui, é nascer da água do Espírito. Se não for assim, nós não podemos entrar no reino de Deus, ou seja, um caráter
distintivo dessa grande obra redentora alcançada por Cristo, adquirida por Cristo por nós na cruz do Calvário. Com relação à aplicação dessa redenção, que o Espírito Santo, né, nos aplica essa redenção, vamos ver um pouco mais sobre essa potente obra de Cristo na cruz e a aplicação dela em nós. Um outro texto também para nos ajudar com relação a isso, o escrito paulino, a carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, leremos 2 versículos, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor, carta de Paulo a Tito 3, versos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós. Aí já uma pausa aqui importante, já deixa muito claro aquilo que nós estamos falando. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo aqui sendo colocada aqui de uma maneira escancarada para que seja percebida por todos, que ele derramou sobre nós ricamente. E esse vocábulo ricamente é muito importante, porque sobre esse derramar do Espírito não é algo que foi como que racionado ou como que faltante, não, foi derramado ricamente. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. O texto termina dizendo isso, de novo colocando todos os méritos dessa obra, dessa tremenda obra, né, na conta do nosso Senhor Jesus. Eu costumo dizer, sempre falo para vocês com relação ao tamanho dessa obra, a obra da redenção, a obra que alcança o pecador, que transforma a vida do pecador, é algo tão grande quanto a criação do mundo e quanto a ressurreição dos mortos. Isso não é obviamente uma reflexão minha, mas ao longo da história da igreja tem sido muito bem aplicada quando a gente trata sobre a obra da redenção, sobre a atuação poderosa do Espírito Santo, uma operação eficaz, né, aplicando em nós esta redenção adquirida por Cristo pela vontade de Deus. Que nós tenhamos essa certeza no nosso coração, né, de quão grande obra é essa que nos alcançou e de como ela foi operada, né, adquirida por Cristo pela vontade de Deus, pela eficaz aplicação do Espírito Santo. Que isso nos conforte o coração, que isso nos encoraje a anunciar ainda mais a palavra do Senhor, sabendo que aqueles que recebem a palavra do Senhor podem experimentar esta mesma condição, essa mesma redenção que nós temos experimentado. Que Deus nos abençoe.